E aí, popzeiros de plantão, como é que vocês estão, hein? Eu sou a Amanda Barbosa e hoje eu vim trazer mais uma experiência literária para vocês. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo por aqui, deixar aqui nos comentários o que você achou e não esquece de compartilhar com os amigos também que gostam dessa pegada mais geek. E bom, para falar sobre experiência literária, hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, que é Os Diálogos de uma Cena de Crime, que foi escrito pelo Diego Hatz, que inclusive tem uma entrevista com ele lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que tiver interesse em acessar. Mas, antes de tudo, eu vou soltar a vinheta para vocês e já compartilho um pouquinho sobre a narrativa aqui. Bom, o livro Os Diálogos de uma Cena de Crime, ele basicamente é um livro que, antes de tudo, ele é um livro super rápido de ler, porque são 82 páginas, né, de narrativa, enfim. Então, assim, se você pegar pra ler em uma tarde, né, falar, nossa, quero alguma coisa pra ler super rapidinho e pra me entreter um pouco, é uma boa dica, assim, porque além de ele ser um livro super breve, assim, né, rapidinho, poucas páginas e tal, a letra dele também é bem grande, então, tipo assim, vai muito rápido, fica muito fluido. Mas bom, a narrativa do livro basicamente se passa em um ambiente, em uma casa, né? Você imagina uma sala em que houve um assassinato. E o livro já se inicia dessa forma, né? Com esse assassinato que aconteceu e tal. E no meio disso tudo, acontecem literalmente os diálogos, né? Como o próprio nome, né, do livro já está sugerindo. Só que tem um porém. Esses diálogos são com os objetos, né, que estão ali na cena do crime. Objetos que têm relação com o crime, sim, objetos da casa, sim. Então, começa a acontecer uma série de comentários e entre esses comentários tem um teor muito crítico das coisas, tem um teor de tentar entender o que está acontecendo, como é que aquela pessoa foi morta e por quem ela foi morta e por que ela foi morta. Então, essas evidências dos crimes, né, essas evidências do crime, elas começam a conversar entre si, se incriminar um pouco, se proteger entre si e tal. E entre essas evidências, né, os diálogos que acontecem são das digitais, né, da pessoa que cometeu o assassinato, e também a arma, né, do crime. Tem um pano também, tem até mesmo o espírito, né, da pessoa que foi morta, que tá o corpo da pessoa na cena do crime. E tudo isso é muito repleto tem bastante toque de humor, assim, entre as falas, né, das próprias evidências, assim. E isso dá uma certa profundidade, né? Você sempre vai soltar um risinho aqui ou ali, porque realmente a proposta do livro é essa coisa mais cômica, assim. Mas enfim, essa conversa toda que eles têm entre si é para tentar entender quem matou, porque apesar de aquelas evidências fazerem parte, né, de alguém que assassinou a pessoa no apartamento e tudo mais, ainda há um questionamento de quem foi e por que isso está acontecendo. Então as próprias evidências começam a se questionar quais serão os destinos de cada um ali dentro disso tudo, começam a cogitar coisas, e aí você vai entrando na história de uma forma que parece que são pessoas de fato, e você acaba tendo algum afeto por aqueles objetos, você sente o que eles sentem, o que eles dizem sentir, né, no caso. Então, basicamente, para resumir muito, porque a história ela realmente se acontece, né, por volta desses diálogos entre coleta de digitais, o que vai acontecer com esses objetos no decorrer da trama ali, como é que eles vão resolver isso, quem matou essa pessoa e por que esse assassino fez o que fez. Então, todo momento está acontecendo uma situação, então termina um ato em alguma coisa muito rápida, né, sempre os acontecimentos são super rápidos, já vem uma outra surpresa e assim que vai desenrolando e você vai conseguindo entender. Um outro ponto muito importante também que eu acho legal destacar aqui é que esse livro ele traz muita crítica dentro dele. Então, mesmo que há aquele humor, né, aquela delicadeza, vamos dizer assim, em como tratar, em como falar, em como dialogar,
ele traz essas sutilezas, né, com críticas, com muitas questões sociais também, que quando você tem aquela aguçadinha, aquele toque, assim, você percebe que tem aquela crítica, e é uma crítica que dá pra ver que tá dentro do próprio autor, ele traz muito isso pra narrativa, né? Então, esse toque mais crítico e esse toque de humor, né, eles se mesclam e isso dá uma narrativa muito interessante, porque de fato, esse livro ele vai te prender, porque como eu falei, são fatos rápidos, objetivos e de alguma forma te prendem mesmo. E como eu falei, você vai conseguir ler super rapidinho em algumas horas do seu dia e isso é uma coisa muito legal. E uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre é que é literatura nacional. E eu gosto muito, muito de trazer isso porque a gente tem muita coisa escondida por aí e coisa que pode ser muito útil para nossa vida e que pode nos entreter tanto quanto obras tão famosas, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. É um resumo, um super do resumo, só para vocês entenderem um pouco do que esperar sobre esse livro. Eu escrevi um pouquinho também lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, complementar, e também deixar a entrevista que eu fiz com o Diego para vocês darem aquela conferida. Mas é isso, gente. Gratidão por quem ficou até o final do vídeo. Essa foi mais uma experiência literária. Um beijo e até a próxima!